Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Hoje a gente vai então retornar onde a gente parou, né? Hoje é dia 2 de julho, né? Então fiquei esperando vocês aí, né? A gente sabe o compromisso de cada um. Então a gente vai começar a testar esse novo formato de aula, né? Em vídeos, no qual eu vou postando os vídeos. Vou enviar para vocês também um questionário para ser respondido, né? Então, só para fixar também o conteúdo e para mostrar que vocês estão acompanhando as nossas aulas. Ó, perdi o cafezinho, amém? Então, pessoal, vamos iniciar com uma oração, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por estarmos aqui hoje, Senhor, nesse novo formato, testando, Pai. Senhor, que Tu venha, Pai, aquecer o coração das pessoas, que Tu venha, Espírito Santo, incomodar as pessoas, Pai, para que participem das nossas aulas, Senhor Deus. Para que a gente saia desse formato online, Senhor, que a gente está testando, um formato de comunhão, para estarmos todos juntos, Senhor Deus. Peço, Pai, que Tu venha abençoar cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Seja da nossa igreja, Pai, da Segunda Iequeberg, Pai, tanto de outras denominações, de outras igrejas quadrangulares, Pai. Aquelas pessoas que ainda não são, Senhor Deus, não são salvo em Ti, Pai. Que Tu venha, Pai, colocar no coração dessa pessoa, que ela venha ter entendimento, Pai. Usa-me, Senhor Deus, com sabedoria, Pai, com estratégias, Pai, porque eu venho transmitir aquilo que Tu queres, Pai, nesse momento que eu venho transmitir, Senhor Deus, na nossa escola, Pai, nossa escola bíblica, Senhor Deus, em nome de Jesus, assim eu te peço, Pai. Amém. Então vamos lá, a gente então tá na nossa estação roxa, tá? Então a gente vai agora fazer a parte 2, a gente já tinha feito a parte 1, né? Que a gente viu nos livros históricos, né? A gente começou Josué, Juízes, Ruth, né? E Samuel, né? Então agora a gente vai para Reis, Crônicas, Primeira Crônica, Segunda Crônicas, Esdras e Neemias e por fim Esther. Beleza? Não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu vou usar o quadro, tá? Para explicar um pouquinho para vocês, que tem algumas coisas para passar, então espero que vocês, né, estejam vendo bem. Não deixem de questionar, qualquer dúvida pode me chamar, pode me contatar. Se eu estiver falando alguma bobagem, me perdoe, tá? Em nome de Jesus, estou fazendo o meu melhor para o Pai. Mas não deixem de me questionar, de argumentar, dar alguma dúvida, em qual texto tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre... Eu vou apagar aqui, pessoal, tá? A gente vai falar sobre primeiro e segundo a Reis, tá bom? Então o que a gente vai ver aqui em primeiro e segunda Reis? Eu vou ler para vocês o que diz na apostila e depois eu vou passar no quadro algumas anotações. Então o livro de Reis, no Antigo Testamento hebraico, era um livro só e são, claramente, a continuação dos livros de Samuel, que narram resumidamente o seguinte. Então, Primeira e Segunda Reis nada mais é do que uma continuação do livro de Samuel, ok? Como o nome sugere, esses livros registram os acontecimentos do reinado de Salomão e dos reis de Judá e Israel. Então, mais pra frente eu vou mostrar para vocês essa divisão que sucedeu entre o reino do norte e o reino do sul. Abrange um período de 400 anos, pessoal, e contam a história do crescimento e depois do declínio do reino, que acabou dividido. Israel e Judá são levados para o cativeiro. Os livros dos reis começam com o rei Davi e terminam com o rei da Babilônia. Começam com a construção do templo e terminam com a destruição do templo. Começam com o primeiro sucessor de Davi ao trono, Salomão, né? E terminam com o último sucessor, Joaquim, libertado do cativeiro pelo rei da Babilônia, ok? Então, o que a gente vai ver nisso aqui? Vamos começar pelo seguinte. Então, o que a gente tinha ali? Começamos com Salomão. Salomão, o rei mais sábio e rico da história, né, da Bíblia, que a gente vem narrar também em Reis, né? Mas vocês sabem o porquê que Salomão foi um rei muito rico, muito sábio, teve seus declínios, assim como o pai teve, Davi também errou, pisou na bola, né? Teve seus declínios aqui, Salomão. Mas o porquê que Salomão era um homem rico? Primeiro,
Salomão tinha várias mulheres. Ou seja, não eram mulheres também quaisquer, né? Assim como ele tinha lá no reino dele. Mas ele era um homem, um rei, que ele fazia muitos acordos com outros reinados, tá, pessoal? Então, o que ele fazia? Ele ia casar, as mulheres tinham que pagar, o pai dessas mulheres teria que pagar o dote para o marido, que era Salomão. Ele começou a juntar riqueza. Segundo, Salomão cobrava muito imposto, tá? Imposto do povo. E diz a história que o povo já estava por aqui com Salomão. Aí, o que sucedeu? De Salomão veio, vamos pegar aqui, seu filho Roboão. E temos um outro chamado Jeroboão. O que aconteceu? Roboão sucedeu a Salomão. Aí o povo veio, falou assim: Roboão, seguinte, teu pai está cobrando muito imposto, cobrava muito imposto da gente. Estamos falindo, né? Seja por nós. O que Roboão fez foi consultar os sábios dos seus pais daquela época. Sábios, ó, seja pelo povo, escute o povo vai ser contigo, você vai ser um rei maravilhoso. Beleza? O que Roboão fez? Roboão seguiu as ordens dos sábios, tá? Foi um rei. Jeroboão, ao contrário, quando deu a divisão, então, do reino aqui do norte e do sul, tá? Reino do norte, reino do sul. Israel, Judá. Jeroboão, ao contrário, não quis saber dos sábios. Vou continuar, foi seguir a cabeça dos amigos. Os amigos chegaram, não, seguinte, tu tem que ser faca na bota, cobrar imposto, e se tu quer que teu reino seja rico, tu tem que cobrar imposto. Não adianta você querer ser bonzinho, que não vai te levar a lugar nenhum. O que aconteceu? Ele ficou aqui com 10 tribos. Roboão ficou com 2 tribos. Judá e Benjamim. Jeroboão ficou com medo dessas 10 tribos migrarem para cá. O que ele fez? Começou a fazer imagens, tá? O pessoal adorar. Aonde vem o bezerro de ouro. Bendito bezerro de ouro, né? Aí, pessoal, o que aconteceu? Deus ficou irado com o reino do norte. Iradíssimo com o reino do norte. E o que ele fez? Teve um povo chamado o povo assírio. Deus virou as costas para o reino do norte. Os assírios vieram e dominaram o reino do norte. Mas como que eles dominaram o reino do norte? Nessa divisão, os assírios, eles dispersaram, então estão aqui as tribos, eles dispersaram o povo. O negócio é o seguinte, quem manda aqui são os assírios, vocês, zarpa, se arranquem daqui. Pensem em vocês estarem na casa de vocês, ou, vamos colocar aqui, vamos colocar na nossa casa. Você está em casa, tranquilamente, e chega alguém e diz, ó, a casa aqui agora é minha e você suma daqui. Você, né, o armado vai ter que se sumir. Ou lutar pela tua casa, né? Mas vai ter que se sumir. Então, foi isso que os assírios fizeram. Apartaram a tribo. E quando apartaram a tribo, muitos ficaram, alguns, né, tentando se rebelar contra os assírios. Mas houve uma miscigenação de povos, ou seja, assírios com o povo judeu aqui, tá? Então, mesclou assírio e mesclou o judeu. Aí o que aconteceu? Quando eles voltaram daqui, houve essa miscigenação de povo assírio, eles voltaram aqui como Samaria.
Samaria, tá? Quem que tá aí já deve ter se ligado de Samaria. O que que acontece aqui? Então, Samaria. Vamos para cá. Aqui, ao contrário, o que que aconteceu? Veio o povo babilônico com um rei chamado Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, o que que ele fez? Não vamos apartar o povo aqui das duas tribos, a gente não vai apartar eles. O que que vai acontecer? Eles pegaram os nobres, tá? Desculpa minha letra, pessoal, você entender, vamos entender essa ideia aqui. Pegaram os nobres e eles deixaram o povo babilônico, deixou o quê? Agricultores, artesãos, ou seja, deixou a população em geral para cuidar da terra, pegou os nobres e levou para a Babilônia. Tá? Levou para a Babilônia. Então o que aconteceu? Quando acabou, após 70 anos, que acabou o reinado babilônico, que o povo voltou, eles voltaram como Judá. Tá? Voltaram em Judá. E o povo aqui, o que eles chamavam? O povo aqui eram os, vamos voltar aqui, tá? Samaritanos. Samaritanos. Aí é que vem, pessoal. Então, essa guerra, essa divisão, tá? Do povo. Aí que vem a história, então, do bom samaritano, dessa região de Samaria. Que Samaria, então, houve essa divisão do reino do norte e do sul, tá? Então, o povo, essa miscigenação com os assírios, o povo voltou, né? Já ali deram uma rebelião para voltar, mas voltaram com o nome de Samaria. Por quê? Porque tinha muitas pessoas. Por que também teve essa guerra do norte e do sul? O pessoal aqui voltaram todos puros, tá? O povo judeu puro, porque só os nobres estavam lá. Agricultores, artesãos estavam aqui, né? Na tribo de Judá ainda, né? No reino do sul. Não era Judá, mas é o reino do sul. E o povo do norte, eles consideravam eles impuros. Por que impuros? Por causa dessa miscigenação com o povo assírio. Tá? Então eles eram impuros, eles não eram judeus 100%. Eles eram pessoas impuras, consideradas por eles. Tá? Agora, eu vou ler uma passagem para vocês aqui, a respeito aqui de Samaria, se vocês quiserem também ver ele na casa de vocês, tá? Deixa eu só ver se eu não me engano, que vai estar em João capítulo 4, tá, pessoal? João 4, 7. E diz assim, a palavra do Senhor. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comida. A mulher samaritana, então vocês já sabem que samaritana por causa do reino do norte, né, dessa miscigenação. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu, você lembra que Jesus veio da linhagem de Davi, Salomão sucedeu Davi, Roboão sucedeu Salomão, então teve toda aquela, né, que a gente já sabe, que eu expliquei para vocês. Jesus veio da linhagem de Davi, então ele veio como judeu de Judá, leão da tribo de Judá, tá bom? Então vamos lá. Como o Senhor, sendo judeu, pede-me a mim uma samaritana, por isso dessa guerra, de samaritanos com os judeus, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Amém? Então, nessa passagem, a gente consegue entender o porquê disso aqui, ó. Mas por que os judeus não se davam bem com os samaritanos? Agora você já sabe, por causa dessa divisão. O povo foi levado em cativeiro, aqui pelos babilônicos, né, por Nabucodonosor. Mas aqui os assírios vieram, aqui foi colônia. Vamos colocar aqui, ó, tá? Vamos fazer assim, vamos colocar pela nossa história. Brasil, colônia, Portugal. Essa miscigenação, tá? Colônia, Portugal. Tudo que o Brasil produzia era enviado a Portugal.
ok? Aqui não, aqui é o contrário. O povo, aqui eles vieram, comandaram, eles que comandaram aqui, dispersaram o povo, trouxeram suas mulheres, seus homens, então da tribo, do povo assírio, para dentro da tribo do norte. Mudaram o nome, mudaram a cultura, tá? Então viraram os samaritanos. E aqui é o contrário. O povo aqui era colônia dos babilônicos. Levaram os nobres, mas ficou o povo trabalhador, agricultor, artesão, construtor no reino de Judá. Então, essa aqui. Então, aí a mulher samaritana pede para Jesus: como você sendo um judeu me pede água para beber? Tipo, você não sabe que a gente é inimigo e você quer água? Aí Jesus então vem explicando para ela. Tá bom, pessoal? Essa divisão que vocês conseguiram então entender agora sobre a divisão do reino do norte e o reino do sul, onde traz basicamente primeiro e segunda reis, vai trazer aqui uma coisa assim mais resumida para vocês, tá? Mas ele vai trazer então essa história aqui do porquê. A divisão do reino do norte, a divisão do reino do sul, samaritanos, judeus, né? Então, mais ou menos isso, tá? Qualquer coisa, pause o vídeo, voltem. Se tiverem alguma dúvida, onde tá, onde não tá, me procurem, me mandem mensagem que eu vou fazer o melhor aí para trazer para vocês. Beleza, pessoal? Aí, a gente vai agora para Crônicas. Primeira e segunda Crônicas. Então, primeira e segunda Crônicas, o que que é? É a mesma coisa que primeira e segunda Reis. Peraí, professor, primeira coisa que primeira e segunda Reis. Você tá? Não pode isso. Primeiro e segundo Crônicas. Exatamente, é a mesma coisa. Mas tem um porém. Crônicas pode ser a mesma coisa que primeira e segunda Reis, mas ele traz uma visão diferente do que Reis. Primeira e segunda Reis vem com aquela amostragem mais ali de como que sucedeu a divisão, né? A gente já conhece a história. Mas Crônicas ele traz uma visão mais literária, se for a palavra, literária do que aconteceu. Então vamos ler para vocês aqui na apostila e depois eu expresso para vocês ali. Então na Bíblia hebraica, primeiro e segunda Crônicas fazem parte do grupo de livros chamado de Os Escritos e aparecem como os últimos livros do canone. Eu já expliquei para vocês sobre o que era o canônico, a canonização, o que entrou no canon, o que não entrou no canon. Então, primeira e segunda Crônicas foi o último a entrar no canon, tá? Eu já tinha trazido para vocês, acho que numa outra aula, sobre que agora, um tempo atrás, eles acharam nos pergaminhos, né, do Mar Morto, já está os pergaminhos do Mar Morto, acharam mais alguns pedaços de crônicas, tá? Então, como o Crônicas foi o último, eles ainda têm um pedaço lá, mas como não entrou no canon, então vai ficar exposto apenas lá, beleza? Então, esses dois livros contam a história inteira do povo de Deus, começando com Adão, 1 Crônicas 1:1, tá? Eu vou ler para vocês aqui, 1 Crônicas 1:1, o que ele diz. Como ele vai trazer a história inteira, só para vocês terem uma ideia do que é. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalete, Jared, Enoque, Matusalém. Então ele traz uma cronologia ali da linhagem de Adão. E terminando com a volta do povo do cativeiro da Babilônia no tempo de Ciro, rei da Pérsia, em 2 Crônicas 36, 22, no último capítulo. Então ele começa aqui com Adão, a sua linhagem, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, linhagem de Adão. E termina com a volta do cativeiro. Beleza? Os livros contam novamente os acontecimentos já registrados no livro de... Presta atenção. Os livros contam novamente os acontecimentos já registrados nos livros de Samuel e de Reis, mas de um ponto de vista diferente. Olha só, pessoal. Aqui, a história dos reis israelitas tem dois propósitos principais. Então, Crônicas tem dois propósitos principais aqui, tá? Vamos colocar aqui. Mas qual que seriam esses dois propósitos? Primeiro,
Então, o primeiro propósito é mostrar um ponto de vista diferente. Tá? Então, o primeiro é mostrar um ponto de vista diferente. Aqui, a história dos reis israelitas, então tem 2 pontos, né? Então, mostrar um ponto de vista, embora tivessem caído desgraça sobre os reinos de Israel e Judá, né? Caiu o desgraça com Jeroboão no reino do norte, Roboão no reino do sul, assírios no reino do norte, levaram, dispersaram o pessoal, babilônicos no reino do sul colonizaram, né? Deus manteve as promessas que havia feito à nação e continuou a realizar o seu plano para o seu povo através das pessoas que moravam em Judá, no Reino do Sul. Então, lembra que eu falei para vocês, tinha pessoas que moravam no Reino de Judá, que são agricultores, artesãos. Deus manteve os planos dele. Não dispersou, em nenhum momento. Manteve os planos que ele tinha para o reino. Bom? E o segundo ponto que ele veio trazer. Então, descrever o início da adoração ao Senhor. Então, aqui, ó. Início da adoração ao Senhor. Tá? Descrevendo o Deus de Israel em Jerusalém, e especialmente a organização do trabalho dos sacerdotes e dos levitas, que eram os encarregados do culto. Davi é apresentado como um homem que planejou o templo e o culto. Davi planejou o templo. Embora tivesse sido Salomão que construiu o templo. Então, Salomão construiu o templo. Tá? Aí tem muitos teólogos que afirmam o seguinte, tá? Baseado em textos bíblicos e baseado em não textos bíblicos, textos literários. Tá? Como que Salomão construiu o templo? Através dos impostos, casado com muitas mulheres, possuía muitos bens, tinha muitos dotes, né? Então fez essa união de povos. Salomão conseguiu construir o templo. Tá? O que tem alguns vídeos que circulam na internet que se vocês foram pesquisar, não aconselho vocês a pesquisarem porque não é uma coisa bíblica, é uma coisa assim mais tirado da cabeça do que tirado exatamente não tem base bíblica, eu quero dizer para vocês, tá? Se a gente for pegar e ler, buscar a história de Salomão na Bíblia, tentar buscar, a gente não vai ver isso. Mas tem alguns que afirmam que Salomão aprisionou o rei dos demônios e assim conseguiu pegar um inseto lá que cortava. Enfim, coisas da cabeça, coisas literárias, tá? Então, não aconselho vocês a pesquisar isso, a pesquisar mais a fundo a história de Salomão, pesquisem na Bíblia. Vamos procurar textos que se baseiem na Bíblia. Não em coisas baseadas em obras literárias, em histórias, em contos, em fábulas. Né? A gente, como cristão, a gente tem que procurar o quê? Textos baseados que estão aqui, ó, na Bíblia, tá? Não procurar textos da internet que a gente não sabe procedência, não sabe quem que falou. Às vezes a pessoa dormiu, sonhou e acordou, vou fazer um vídeo explicando sobre isso, coisa da minha cabeça. E tem muitas pessoas que infelizmente caem e ficam martelando aquilo e esquecem da Bíblia, tá bom, pessoal? Então, 1ª e 2ª Crônicas é uma reedição de 1ª e 2ª Reis, mas, primeiro, mostrando um ponto de vista diferente do que aconteceu, tá? Segundo, dando início à adoração do Senhor, né? Então, mostrando também que Davi planejou o templo, Salomão construiu o templo. Então, trazendo essa história contada de um ponto de vista diferente, um ponto de vista assim mais amplo, né? Não baseado assim nas guerras, tá bom? Aí, a gente vai entrar agora, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Esdras e Neemias.
tá? Embora a gente possa colocar eles como um só, eles são divididos, tá bom? Então, Esdras e Neemias constituíam originalmente um único livro, tá? Então, originalmente, Esdras e Neemias era um livro só. Esses livros cobrem aproximadamente 100 anos de história, então de 538 a 433 a.C. Os acontecimentos começam pelo decreto de Ciro para a reconstrução de Jerusalém. Começa lá em Esdras 1, do 1 ao 4. Tá? Até as reformas efetivadas no segundo mandato de Neemias, como governador, então lembrando, Neemias era o governador, tá? De acordo com as ordens persas. Os objetivos dos livros são narrar o retorno dos judeus da Babilônia, retornar o povo nobre que tinha sido, nobre quero dizer, profetas, sacerdotes, ricos da época, pessoas que tinham muitos bens, pessoas influentes, vamos colocar aqui professores, vamos colocar estudiosos, entendeu? Arquitetos, engenheiros, vamos colocar dessa forma, os nobres da época, tá? Então, aqui narra o retorno deles, né? Então, narra o retorno dos judeus da Babilônia e preservar a memória do povo da aliança. Povo da aliança, quem que era o povo da aliança? Tá? Já apontei para vocês o povo da aliança. Esses registros mostram a fidelidade de Deus a preservar os judeus no decorrer dos diversos governos humanos da história. As narrativas também visam informar ao rei persa as atividades realizadas por ambos como uma espécie de prestação de contas pela confiança depositada no retorno deles ao governo persa. Então, o que aconteceu, gente? Vamos explicar. Esdras e Neemias, originalmente, era um só, tá? Então, governador. O que é o livro de Esdras e Neemias? Nada mais é, vamos colocar aqui, de forma tá, bem simples, bem brincada, como um diário de bordo. Diário de bordo. Ou seja, eles escreviam para o governo persa. O governo persa liberou o povo do cativeiro. Tá? Vou tomar um cafezinho que está esfriando, pessoal. O babilônico libertou o povo. Passaram 70 anos. Decidiram, então, vamos liberar. Só que assim, vocês vão me passar o retorno. Tudo o que vocês fizeram, vocês vão me passar. Eu estou confiando em vocês, mas eu quero confiando e desconfiando, entendeu? Então, o que acontecia? Eles relatavam ao governo persa tudo o que aconteceu durante o retorno, durante a reconstrução do templo. Tá? Então, Esdras e Neemias nada mais é, vamos colocar assim, do que isso. Mas e por que eles entraram como livro histórico? Sendo que eles eram apenas um diário de bordo, um relato do acontecimento. Alguém sabe o porquê que Esdras e Neemias entraram nos livros históricos? Vamos lá. Eles entraram através do cânon, né, registrando então a história, relatos verdadeiros, porque isso aqui aconteceu num período de 100 anos, tá? 50, vamos colocar aqui, ó. 50 anos aqui, 50 anos aqui. Vamos dividir, tá? Então, eles entraram no livro histórico por causa desses relatos. Porque Esdras completa Neemias, Neemias completa Esdras. Vice-versa, tá? Então, por isso que eles entraram em livros históricos, não em apócrifos ou, né? Agora, a gente vai para o livro de Esther. O livro de Esther é o último dos livros históricos, tá? Vamos lá. Esther. Para quem gosta de novela aí na Record, tá passando, né? A Rainha da Pérsia, já passou Esther, então é uma série bem boa assim, para nós cristãos, a gente poder assistir coisas de crente, né, pessoal? Coisas que vão edificar a gente, tá? E a gente vai aprender também um pouquinho. Vamos lá. O livro de Esther, vou ler na apostila para vocês, depois eu vou passar aqui. O livro de Esther não revela especificadamente o nome de seu escritor. Então, não tem lá o nome do escritor, tá?
As tradições mais populares, ou seja, ditos populares, né, vão dizer que Mordecai é um personagem importante no livro, também conhecido por Mardoqueu, né, ou Esdras e Neemias, que teriam conhecimento dos costumes persas. Ou seja, Mardoqueu, Mordecai ou Esdras e Neemias foram os que relataram então o livro de Esther. Tá? Foi escrito provavelmente entre 460 a 350 a.C. O propósito do livro de Esther é mostrar a providência de Deus, especialmente no que diz respeito ao seu povo escolhido, Israel. O livro ainda registra a instituição da festa de Purim e a obrigação de sua comemoração permanente. Esther era lido durante essa festa para comemorar a grande libertação da nação judaica por Deus através da rainha Esther. Os judeus ainda hoje leem o livro de Esther durante a festa de Purim. Então, aqui vamos colocar, né, que teve 3 autores. Vamos colocar assim, vamos colocar bem só para a gente ter uma ideia. Vamos partir dessa linha aqui, tá? 3 autores. Mardoqueu, Esdras e Neemias. Tá? Então, o livro de Esther vai narrar o que realmente aconteceu. Então, Esther veio com seu tio, né? A gente já sabe da história da rainha Esther. Veio cativa. Fugida, no caso, não cativa. Vamos colocar aqui, fugida das guerras. E eles foram para a Pérsia. O rei da Pérsia era Xerxes. Me fugiu se era com CH ou não, mas vamos colocar com CH. Vamos fingir que seja com CH. Era Xerxes. E Xerxes, quando viu Esther pela primeira vez, acabou se apaixonando por Esther. Mas tinha um lá dos seus generais que não gostava muito dos hebreus, dos judeus. E a gente conhece a história, que ele queria matar. Esther, como era muito apegada a Deus, ao costume, pediu a todo o povo judeu que jejuasse com ela durante 3 dias, foi o decreto do rei Xerxes para matar todo o povo judeu, então a gente já sabe. Esther entrou também nessa parte de livros históricos por causa dos autores também, tá bom? Contando a história. É um livro que nas festas de Purim, ele é um livro que é lido ainda hoje em dia, então não é uma coisa que ficou no passado. O povo judeu é um povo que se apega muito às culturas antigas da sua época, então eles vêm trazendo isso de geração em geração, não deixando morrer. Então Esther também entrou nesses livros históricos por causa disso. Amém, irmãos? Então, o que a gente viu hoje? Basicamente, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas são livros iguais, com pontos de vista diferentes. 1ª e 2ª Reis narram basicamente a divisão Reino do Norte e Reino do Sul. 1ª e 2ª Crônicas relatam o retorno do povo de Jerusalém. Então, retratam também uma outra visão, um pouco mais literária, Literária, quando eu quero dizer para vocês, é uma visão assim mais de livro, uma história, mas não é um apócrifo, tá? Ele é um livro histórico, é um livro de canon, mas essa literária que eu quero exemplificar para vocês aqui é nesse sentido, tá? Nesse sentido de trazer uma coisa assim mais contando a história realmente do que apenas chegando e resumindo. Amém? A gente viu ali também Esdras e Neemias, que era um livro só, mas no canon foi dividido, né? Vamos colocar 100 anos, 50 anos para cada um, mas a gente vai pesquisar, a gente vê que é um pouquinho menos, um pouquinho mais. A gente viu também aqui Esther, a gente teve aproximadamente não, vamos colocar assim, a gente teve 3 autores que eles colocam como os principais, né? Mardoqueu, Esdras e Neemias, os governadores da época. Amém, pessoal? Então eu vou enviar ali um questionário para vocês, assim, bem simples, nada muito miraculoso, assim, né? Só para vocês, para mim ver se vocês realmente viram esse vídeo até o final. Se vocês também queriam um feedback de vocês, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, tá? Então ficou uma coisa bem improvisada, assim, mas
vou melhorando conforme o tempo passa. A gente tem que dar sempre o primeiro passo. Desculpa não estar olhando sempre para vocês na câmera aqui, mas é como tá na tela, a gente olha aqui, tá? Amém? Perderam o café. O café tá delicioso, né? Pastor Lúcia Conserá fala com um cheirinho de açúcar queimado. Então, pessoal, eu gostaria de... Muito obrigado a vocês que estão aí até o final desse vídeo comigo. Vou postar outro vídeo também para vocês aí da lição número 12, que a gente vai entrar agora nos livros poéticos, né? Então, os livros poéticos nada mais são do que provérbios, salmos, cantares, né? Enfim. A gente vai entrar ali também, é um conteúdo bem riquíssimo, bem legal da gente pesquisar e trazer para vocês aí, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por estarmos aqui hoje, Senhor, reunidos de forma online para através desse vídeo. Pai, que eu possa, Senhor Deus, ter transmitido aquilo que Tu queres, Pai, que eu transmita, Senhor Deus. Que minha boca seja um instrumento, Pai, de Ti, Espírito Santo. Que eu tenha transmitido um pouco de sabedoria, Pai, que eu tenha transmitido um pouco sobre a cultura, Senhor Deus, o povo, sobre histórias, Pai, porque às vezes a gente